Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Ciência e Saúde da Unimontes. Eu sou a professora Sara Antunes, sou a coordenadora de inovação tecnológica da Unimontes e hoje fui convidada para ser a mediadora aqui dessa mesa. Eu agradeço, ao professor Alfredo de Paula, em nome dele a todos os meus colegas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde, que é um programa inovador, que tem feito propostas muito interessantes de atuar com empreendedorismo e inovação, e não seria diferente, essa questão aí da gente tratar uma mesa falando dos desafios da interação universidade-empresa. Para isso, eu estou muito feliz de mediar uma mesa só de meninas, que é uma coisa que eu estava comentando antes com elas, que no passado, quando nós íamos a eventos que falavam de inovação e empreendedorismo, as mesas raramente tinham mulheres, E então isso já é por si só um desafio que a gente tem enfrentado. Mas são duas pessoas que eu tenho a honra de conviver em outros ambientes que envolvem inovação e empreendedorismo. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui, tentando mostrar para vocês, a partir da experiência delas, a importância de a gente estudar esse tema. Entender que interação, quando a gente fala interação universidade-empresa, interação da universidade com vários atores. Então, pode ser associações, fundações, outras universidades, enfim. Então, é importante a gente entender como a universidade deve buscar esses atores e como esses atores também podem melhorar essa interação. Então, hoje, nós vamos começar com a doutora Adriana Ferreira de Faria. Ela é diretora executiva do Parque Tecnológico de Viçosa, Tecnoparque, diretora executiva do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, o CENTEV. Se vocês não conhecem, eu recomendo, é um lugar muito interessante de visitar, quem gosta de conhecer ambiente de inovação. E ela é presidente da Rede Mineira de Inovação, a RMI, e eu digo que tem sido uma presidente fantástica, viu, gente? Ela tem feito, assim, uma revolução na RMI, porque não sei se vocês sabem, mas a RMI é uma rede que abraça vários ambientes de inovação. Então, nós temos lá aceleradoras, incubadoras, parques, e a Adriana tem feito aí um trabalho fantástico. E já me socorreu em viagem, quando eu tive doença. Então, eu sou muito grata, Adriana, por várias questões, Adriana? Seja muito bem-vinda ao nosso evento. E depois nós teremos a professora Márcia, a doutora Márcia Siqueira Rapini, que é professora do CDPLAR no UFMG. Ela é docente do mestrado profissional em inovação tecnológica e biofarmacêutica. Ela presidiu a comissão organizadora do 5º Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, agora em 2021, e ela é secretária da Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação, ABEM. Então, assim, vocês podem ver, que as nossas convidadas têm muito a contribuir e o currículo delas é imenso. Isso aqui que a gente está mostrando é só um pouquinho, mas hoje em dia todo mundo dá um Google aí e resolve quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos dela. Então, sejam bem-vindas, à Unimontes, mesmo que virtualmente, ao Congresso, e eu passo, então, a palavra à professora Adriana. Isso, eu já achei que era só comigo aqui. Essa a gente mais ouviu esse ano, Microfone desligado, desculpa, gente. Bom dia, agora sim, vamos formalmente. Bom dia a todos, uma alegria enorme estar fazendo parte aqui desse painel com a professora Sara e com a professora Márcia, no 4º Congresso Internacional de Ciências da Saúde, em uma universidade que a gente tem um grande carinho, que é a Unimontes, tá? Eu gostaria de agradecer ao professor Alfredo por esse convite. A gente já vinha falar... O professor Alfredo é um grande colega, um colega querido da nossa Câmara de Políticas Públicas da FAPEMIG, e a gente fica, assim, muito feliz de poder... Adriana, deixa eu te interromper, mas alguma coisa aconteceu, porque engraçado, eu estou te vendo, mas parece que sua câmera desligou. Confere para mim aí. Não. Parece que na transmissão tá. Tá. Uai, deixa eu desligar. É isso, agora deu. Agora eu vou ligar de novo. Deu certo? E aí, vamos ver. Isso, beleza, obrigada. Desculpe te incomodar, está perfeito. Então, o professor Alfredo é um grande colega, querido, da nossa Câmara de Políticas Públicas, e é um prazer poder atender a esse convite dele, e da professora Sara. A professora Sara é companheira aí de mais de décadas
de Rede Mineira de Inovação, trabalhando em empreendedorismo, inovação, junto às incubadoras, uma guerreira e militando nessa área que, né, é uma das soluções para a gente enfrentar aí esses desafios da interação universidade e empresa. Uma alegria poder também estar junto com a professora Márcia Rapini. Márcia, conhecer a Márcia foi um presente, tá? Que a FAPEMIG nos concedeu, por meio de novo da Câmara de Políticas Públicas, uma aproximação que a gente tem muito carinho. A professora Márcia, ela é muito competente, é uma economista realmente assim diferenciada pela compreensão para além das questões econômicas, né? Eu não sou economista e às vezes tenho que militar nessa área. E a gente, como engenheiro, às vezes as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência com a forma como nós raciocinamos as questões econômicas. E a professora Márcia é sempre muito, muito didática, muito competente. Então, é uma alegria poder fazer parte desse painel, tá? Eu não trouxe uma apresentação, até porque talvez tenha sido até uma questão de comunicação. Como eu vi mesa redonda, imaginei que nós fôssemos aqui conversar, e eu acho que seria interessante também trazer alguns pontos e ficar aberta também para perguntas e discussões, tá? O meu background é formação em engenharia, mestrado, doutorado em engenharia, e depois, pela vivência, por aquilo que a vida vai nos colocando dentro da carreira profissional, né? Eu não tive um momento que eu planejei na minha carreira e falei assim, olha, então, um dia eu quero trabalhar com empreendedorismo e inovação. Na verdade, esse momento, ele nunca aconteceu, né? A gente, quando faz mestrado e doutorado, normalmente a gente, ainda mais, gente, né, mais de 25 anos atrás, a gente imagina realmente seguir uma carreira docente, tá? E necessariamente fazer pesquisa. Tá? Eu acho que isso é importante. E naquela época, hoje um pouco menos, mas naquela época nós éramos formados justamente com esse mindset, de sermos grandes pesquisadores, tá? E levar isso para dentro do ensino. E talvez alguma compreensão do que fosse extensão, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, o que nós vivemos hoje nas universidades, em grande medida, vem desse mindset daqueles que estão hoje docentes e que foram formados há 25 anos, 30 anos atrás nessa perspectiva, tá? E aí, num determinado momento, a gente, enquanto docente, nós começamos a verificar que aquilo que nós fazemos de pesquisa começa a nos afligir, né? A gente faz a pesquisa, nós temos os resultados, a gente publica, mas parece que fica faltando alguma coisa a mais, em que a gente gostaria de impactar melhor a sociedade, impactar melhor aqueles que estão ali próximos a gente, né? E na área que eu atuo, que é engenharia, isso é muito gritante, tá? Porque, em grande medida, o nosso laboratório, a nossa área de atuação, são as empresas. É ali que a gente tem como, em grande medida, desenvolver as nossas pesquisas. Então, nesse momento, tá, a gente começa a pensar, né, que, poxa, mas espera aí, para eu poder desenvolver pesquisas que realmente podem trazer ali algum impacto na minha área, parece que eu tenho que trazer outros atores para dentro, né? A minha compreensão, a minha visão de objeto de estudo, de sociedade, de demandas da sociedade, de demandas da empresa, ela fica limitada quando eu tenho aquele olhar só dentro ali, muitas vezes, da universidade, do meu laboratório, daquilo que eu pesquiso, dos artigos e dos autores que eu sigo ali, tá? E por que eu estou dizendo isso, tá? Porque essa compreensão, tá? Ela é extremamente importante para a gente compreender esses desafios que nós temos na interação universidade-empresa, tá? Porque a gente fala da interação universidade-empresa, mas não existe a dona empresa e não existe a dona universidade, né? O que existe são relações entre atores, pessoas, tá? Muitas vezes estabelecidos justamente por um pesquisador que tem uma visão, às vezes, diferenciada, uma visão empreendedora e busca essa parceria. E da mesma forma, às vezes, dentro das empresas, nós temos ali, dentro dos setores de pesquisa, desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de produto, pessoas que também têm uma visão e percebem a necessidade daquilo. E qual que é a conclusão que a gente chega? Que isso não é suficiente.
né? As coisas, as relações, elas não podem acontecer, né, muito a nível de sorte, de estabelecimento de pessoas, de pesquisadores que estão dentro da universidade ou dentro das empresas. E por quê? Ranking tem as suas deficiências, mas vamos analisar isso um pouco friamente, né? O Brasil está ocupando aí a 62ª posição no ranking de inovação, tá? E até melhorou. Porque ano passado, atrasado, estava ali 67ª, 69ª. E qual que é o problema disso? Poxa vida, nós somos a 12ª economia do planeta. Eventualmente a 8ª, né? Depende do câmbio, dólar, mais, você vai entender isso melhor que eu. Mas, enfim, nós somos uma das maiores economias do planeta, nós somos um dos maiores países do planeta, né? E a gente está ali numa posição desconfortável no ranking de inovação. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o ranking de competitividade de uma ação, ele é quase com a métrica direta também desse ranking de inovação. E a gente percebe hoje a importância da inovação de uma forma muito clara. A Covid deixou isso muito claro, né? Porque o que é inovação? Inovação é produto, processo no mercado. Tá? É produto, processo, soluções e serviços no mercado que vão gerar ali retorno econômico, financeiro. Eu brinco o seguinte, tem inovação aqui que gera nota fiscal. Do contrário, o que nós temos? Nós temos dissertações, teses, resultados de pesquisa, projetos, que são muito importantes. Quando eu olho essa definição de inovação, que não sou eu que estou dizendo, né? Está lá no manual de Oslo. A gente pode, de uma maneira quase que simplista, dizer, olha, então tá, inovação tem que gerar nota fiscal, retorno financeiro, de uma maneira bem simples, tá, gente? Claro que vai para além disso. Então, quase que por definição, quem faz são as empresas. Porque são elas que efetivamente levam produtos, processos, serviços para o mercado e fazem, né, o retorno financeiro dessas inovações, na forma de produtos e processos. Por outro lado, a matéria-prima para a inovação, a matéria-prima para que isso tudo aconteça, é o conhecimento. Principalmente a inovação de base tecnológica, é o conhecimento científico, é o conhecimento tecnológico, que em grande medida está com as universidades, né? Especialmente e particularmente por meio de profissionais qualificados, formados, capazes de desenvolver essas inovações, né? Então, o que a gente começa a perceber? Que para inovar, existe uma efetiva necessidade de interação entre esses dois atores. E que não é suficiente, porque eu ainda preciso do governo. Por quê? Porque eu preciso de um ambiente jurídico, né, tranquilo, um ambiente jurídico seguro, e eu preciso de financiamento, principalmente nos estágios iniciais da inovação, quando o risco tecnológico é muito alto, né? Então, o caminho apontado para a inovação, isso já está apontado, né, tem mais de 50, 70 anos, é por meio dessa interação universidade, empresa, governo, né? E, tradicionalmente, essa interação não é fácil. Por quê? Porque são entes com metas, com objetivos, com razões de ser muito diferentes, mas que precisam de interagir, tá? E aí, quando eu olho esse ranking de inovação, que nós estamos na 62ª posição, mas aí eu analiso que em 2011 e 2012, nós estávamos na 42ª posição. Então, o quadro é mais grave do que pressupõe, porque nos últimos 10, 15 anos, ao invés de avançar, nós regredimos. E, por outro lado, o Brasil é detentor de 2% aí da produção mundial de artigos científicos. Olha, que conclusão de forma, de novo, simplista, né, gente? Nós podemos chegar que nós somos um grande gerador de ciência, mas nós temos muita dificuldade de converter a ciência em tecnologia, né? E existem várias razões para isso, tá? Existem vários motivos para isso. E um deles, né? Porque tem questões de financiamento, tem outras questões, mas de ambiente, né? Econômico e macroeconômico. Mas um deles, com certeza, é a dificuldade de interação universidade-empresa-governo, no que diz respeito ao processo de inovação, tá? Isso não é privilégio nosso, gente. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado. Sara, até que ponto eu tenho para falar de tempo? Você tem até 40 minutos. No total, vai ser mais ou menos que horas? Mas 11 11... Ai, desculpa. 11h30 ali, né?
20 e pouco, a gente entrou um pouquinho atrasado. Tá bom. Não, então só porque eu falo mais do que marcar a boca, né? Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos em 2016, num ambiente de inovação, que era um parque tecnológico. E tentando entender qual que era a dinâmica, a primeira pergunta que eu fiz para os gestores do parque era: qual era a principal dificuldade, né? Isso nos Estados Unidos, gente, em 2016. Qual era a principal dificuldade que eles tinham ali na gestão do ambiente, da atração das empresas? E a responsável pelo parque me diz assim: a interação entre os pesquisadores, entre a universidade e as empresas, né? Eu fiquei chocada, falei, poxa vida, se vocês acham que tem dificuldade, vocês imaginam como é que é a situação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é natural. Essa dificuldade de interação entre entes, com missões, com naturezas, com gêneses diferentes, isso é natural. A questão fundamental é que nós estamos atrasados 30 anos para resolver essa dificuldade, 40 anos para resolver essa dificuldade, né? Porque existem mecanismos, meios e formas de nós trabalharmos para resolvermos essa dificuldade de interação. E é nesse contexto que eu acho que a gente precisa caminhar mais rápido, tá? E um dos caminhos que a gente tem para poder auxiliar nessa questão da interação e de facilitar e de promover essa interação é por meio daquilo que nós chamamos de organizações intermediárias, tá? Quem são essas organizações intermediárias? Se eu analisar nesse modelo, né, conhecido como Triple Helix ou Hélice Tríplice, no qual eu tenho universidade, empresa, governo, trabalhando conjuntamente no que diz respeito à promoção da inovação, tá? E eu pensar isso como se fosse um ventilador com 3 pás, né? Como é que esse modelo gira? Como é que esse mecanismo vai funcionar? Né? Eu preciso de um motor girando essas pás, tá? E é nesse contexto que entram as organizações intermediárias, tá? Quem são essas organizações intermediárias? São aquelas organizações que nem são necessariamente universidade, empresa, governo, mas que promovem, que facilitam, que buscam a interação entre esses agentes, tá? Exemplos dessas organizações intermediárias: os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas, os núcleos de inovação tecnológica, tá? Hoje a gente tem vários formatos e modelos de ecossistemas de inovação, hubs, aceleradoras, espaços de coworking, enfim, né? São organizações que, para que elas possam entregar os seus objetivos, tá? Elas necessariamente precisam fazer e promover a interação entre esses agentes, tá? E isso facilita muito, né? É como se eu tivesse, não. Eu tenho um agente, tá? Eu tenho um agente que tem uma linguagem uma linguagem que lhe permite transitar no meio acadêmico, no meio universitário, no meio empresarial, junto às empresas e junto ao governo. Então, ele é um ente que vai poder perceber as necessidades e as demandas de cada um desses entes, e naquilo que diz respeito à promoção da inovação de base tecnológica, desenvolver ações, desenvolver projetos, iniciativas que tenham como premissa a interação desses atores, tá? Então, quando eu olho a interação entre universidade, empresa, governo, quais são os elementos que eu preciso ter em mente? É uma relação, por natureza, difícil, tá? Mas é uma relação necessária por várias razões, e o nosso objeto aqui, eu vou me ater a esse, no que diz respeito à promoção da inovação de base tecnológica. É uma ação necessária para que eu possa ampliar as minhas possibilidades e potencialidades de converter ciência e tecnologia em inovação. Leia-se inovação, produtos, processos, serviços no mercado, né? Temos várias maneiras de promover essa interação. Uma delas, tá, é por intermédio, então, dessas organizações intermediárias, que eu exemplifiquei aqui, e que vão promover essa relação. Bom, feito esse background, um outro elemento importante no modelo da hélice tríplice, que foi proposto lá por Edkovitz e Ledersdorf tem mais de 30 anos, tá? E que diferencia de outros modelos de interação universidade, empresa, governo propostos no passado, como é o caso não vou entrar nesse mérito, mas como é o caso do triângulo de Sábato,
o laissez-faire, né? Qual é a premissa principal do modelo de interação universidade, empresa, governo, conhecido como Triple Hits, proposto por Edkovich e Ledesdorff, em relação aos demais modelos? É a universidade empreendedora. É o protagonismo da universidade. Então, duas premissas importantes no modelo da hélice tríplice, tá? A universidade empreendedora, como sendo o ator que puxa, em grande medida, essa interação, tá? E o papel das organizações intermediárias facilitando essas interações, tá? Então, quando eu olho da interação universidade-empresa-governo, nós precisamos pensar num novo modelo de universidade. Num modelo de universidade mais empreendedora. Isso não quer dizer que a universidade não seja empreendedora, que ela não foi empreendedora no passado e que está tudo errado. Pelo contrário, né? Significa que agora, com tudo que nós já avançamos dentro das ciências e dentro do nosso modelo acadêmico, nós precisamos ir para além do ensino, da pesquisa e da extensão e colocar o empreendedorismo e a inovação como sendo uma praxis necessária em tudo aquilo que nós fazemos de ensino, de pesquisa e de extensão. Né? Então, um dos grandes pilares, né, para a universidade ser bem-sucedida nos seus modelos, principalmente de formação de pessoas, porque eu acho que essa é a função mais nobre de uma universidade, né? Eu penso assim, eu brinco às vezes comigo mesmo. Se não desse para fazer tudo, né, e a universidade tivesse que escolher, né, entre ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação, qual é a prioridade? É ensino, gente. Para mim, essa é, né, não tem dinheiro para colocar em tudo. Estamos passando, igual na casa da gente, né? Estamos passando por dificuldades mil. Aonde que a universidade ela tem que priorizar sempre? A qualidade do ensino. A formação de pessoas, né, a formação de profissionais qualificados, competentes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, do ponto de vista pessoal, com habilidades e competências, é o que vai transformar o mundo. Né? Então, é claro que essa é a missão primeira da universidade. Mas na minha praxis, nas minhas práticas de ensino, a primeira revolução acadêmica veio com pesquisa. Né? Aconteceu há mais de 100 anos. Quando eu trago a pesquisa para dentro do domínio das universidades. E relaciono isso com as minhas atividades de ensino. Né? E aí eu tenho o eixo extensão. Tá? E mais recentemente, estou falando coisa de 15, 20 anos, né? Mais recentemente, a gente está falando de uma segunda revolução acadêmica, que é trazer para dentro dessas práticas os elementos associados à questão da inovação e do empreendedorismo. Né? Vamos falar primeiro de empreendedorismo. Tá? Primeiro, eu acho que precisa desmistificar, até estávamos conversando isso aqui anteriormente, precisamos desmistificar um paradigma que quando nós falamos de empreendedorismo, isso esteja associado necessariamente com o desejo e as ações de abrir um negócio, de abrir uma empresa, ou de ser empresário. Né? Até porque são duas coisas difíceis, né? Que as pessoas às vezes confundem empreendedor com empresário. Né? E tem muito empreendedor que abre empresa e não vira empresário, isso é um problema. Tá? E a gente tem muito empresário bom de gestão, mas que falta algumas questões de empreendedorismo, também é problema. Tá? Mas aqui, na perspectiva da universidade empreendedora, é a universidade enquanto comportamento, enquanto atitude. Tá? Inclusive, tem um trabalho do Edkovich que ele fala, que ele discorre sobre os grupos de pesquisa como quase firmas. Tá? Justamente trazendo essa perspectiva e essa visão empreendedora. Empreendedora no sentido de buscar soluções, de buscar novos conhecimentos, de buscar novas formas de realizar aquilo que a gente já faz, né? Mas impactando de uma forma mais efetiva a sociedade. Tá? Então, grupos que operam, né, não somente para dentro, grupos de pesquisa que não operam, né, só aquela visão na qual a gente foi formado lá atrás, né, de sermos pesquisador, e a gente fica muito ali no banco de patente, visão do lugar, claro, tem que fazer isso. Mas vamos olhar a sociedade, o mercado, as necessidades. Precisamos de conversar com as empresas. Precisamos de conversar
com as pessoas, com as organizações, compreender as demandas. Isso não é ser empreendedor? Né? Qual é a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer quando ele pensa em abrir um negócio? Não é entender o mercado, não é entender as dores do mercado, não é propor soluções com valor, com criação de valor para atender essas demandas. Nós, enquanto professores e pesquisadores, também precisamos ter essa visão. Se a gente não levar essa visão empreendedora para as nossas aulas, por exemplo, né, e a pandemia, né, que foi é uma coisa terrível, é uma tragédia, né, gente, para a humanidade como um todo, e a gente teve que virar essa chave da noite para o dia na forma de ensino, e para nós foi um grande desafio, para nós professores, para nós universidade, para os alunos também, né? A gente percebeu, né, o valor das tecnologias, sim, mas principalmente o valor das práticas. Porque como é que você mantém 1 hora de aula, né, com os alunos do outro lado, normalmente com as câmeras fechadas, né? E a gente tem que intermediar essa relação de aprendizado. Então, isso requer comportamento empreendedor. Né, de novas tecnologias, de novas formas de aprendizado, do Learn by Project, e aí a gente vai inovar, né, nesse contexto de novas práticas. Quando eu olho a pesquisa, é a mesma lógica. Né? Quantas vezes, quem é pesquisador na pós-graduação tem certeza que já recebeu um e-mail de um aluno assim, professora, né, eu gostaria de fazer o mestrado aí, né, no curso, vamos pegar exemplo da UFMG, né, no mestrado profissional de inovação e propriedade intelectual da UFMG, eu gostaria, né, de entender a questão do desenvolvimento de produto. Você tem uma proposta para mim de projeto, de objeto para mim, né, para o meu estudo, para o meu projeto? Eu falo, Jesus, né, e agora? Quantas vezes nós estamos nessa situação, né, que as pessoas vão para a pesquisa, vão desenvolver, vão trabalhar 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, e que não tem clareza suficiente, né, de qual é o objeto da sua pesquisa, né? Qual é a questão que a sua pesquisa se propõe a resolver, quais são as hipóteses que ele precisa de construir, né? E por que essa dificuldade em todos os campos da ciência? Porque muitas vezes é abstrato. Né? A gente tem muita dificuldade de lidar com o abstrato. Então, veja bem, quando eu me aproximo das empresas, ou da sociedade, né? Porque não é só objetos. Quando eu me aproximo das empresas, sociedade, mercado, né? E eu vou em campo ali, conversar, entender, né? Com a minha base científica, minha base tecnológica, com o conhecimento que eu tenho, e com essa compreensão das necessidades, olha, parece natural que estabelecer um objeto de pesquisa vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil, vai fazer mais sentido. Né? Então, essa revolução acadêmica de uma universidade mais empreendedora, ela se propõe justamente a isso. Né? Em que nós possamos trazer para dentro... A universidade ela não vai jamais fazer o papel da empresa, nem quer isso. A interação universidade-empresa jamais vai financiar a universidade. Isso é bobagem. Né? Não é assim em lugar nenhum do mundo, gente. Né? Então, muitas vezes fala assim, agora, se a gente não promover a interação universidade-empresa, nós vamos ficar sem recurso para pesquisa, porque só vai ter recurso para pesquisa quem tiver suas pesquisas financiadas pelas empresas. E as pesquisas que eu desenvolvo ou são em áreas sociais, ou são em áreas, questões negligenciadas pelas empresas, e nós vamos ficar sem recurso. Gente, isso não existe. Né? Por quê? Porque a universidade e os projetos de pesquisa, eles seguem sendo necessariamente financiados por recursos públicos. Isso acontece no mundo inteiro. Né? Quando chega o recurso privado, por meio de uma interação com as empresas ou com outros setores da sociedade, isso é um plus. Então, a gente jamais pode partir da premissa de promover a interação universidade-empresa, que é o nosso objeto aqui, achando que isso é um elemento, uma saída para financiar as universidades, porque não é. Isso seria um erro tremendo raciocinado dessa forma. Tá? E aí traz um outro elemento importante, né? Que quando nós falamos de interação universidade-empresa-governo, ou de relação de empresa com a universidade, que nós estaríamos vendendo, né, uma preferência, entre aspas, por projetos de pesquisa aplicada em detrimento de projetos de pesquisa básica. Pessoal, isso é um outro paradigma que nós definitivamente precisamos romper. Tá?
Por quê? Não é detrimento da pesquisa aplicada pela pesquisa básica, porque isso não existe, né? Para você chegar, por exemplo, numa vacina, não sou da área, mas existe uma rota tecnológica que precisa ser perseguida, com elementos de pesquisa que começam numa bancada, num tubo de ensaio. E que, se não forem feitos, eu não tenho como desenvolver até aquela tecnologia para chegar nos estágios de realmente ser uma vacina que vá para o mercado. Né? Então, quando nós olhamos, né, a pesquisa, eu preciso de compreender que a pesquisa, em todos os seus domínios, ela tem uma rota, principalmente, né, a pesquisa de base tecnológica, ela tem uma rota para ser perseguida, né? E que quando a gente se propõe a fazer a interação entre a universidade e entre a empresa para o estabelecimento de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, claro, inovação sim, porque as empresas, elas têm interesse nisso. Elas não vão entrar num projeto de pesquisa por entrar. Mas não quer dizer que elas entram só em projeto aplicado. Elas vão entrar num projeto que faça sentido. Em que eu conheço, olha, eu estou nesse momento do meu estágio da minha pesquisa, vou caminhar para esse estágio, se tudo der certo, para chegar aqui no final e fazer essa entrega. Né? Então, essa interação universidade, empresa e governo, principalmente a relação universidade-empresa, ela precisa ser institucional. Né? Ela não pode depender de esforços de pessoas. Como eu, como Sara, como tantos outros agentes de inovação, como a professora Márcia, né? Isso não diz que a gente não tem que ter os nossos esforços empreendedores, claro que nós temos que ter. Mas isso tem que ser uma ação institucional. A universidade, né, ela tem que estar disposta e institucionalizar isso como uma ação efetiva que precisa de unidades, de pessoas para trabalhar, de um processo de gestão sistematizado, com a visão de processo e não com a visão de um evento esporádico que acontece de vez em quando. Em grande medida, fruto de pessoas empreendedoras que foram lá e buscaram seus projetos. E, na verdade, isso que nós estamos dizendo aqui é justamente o que está no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, se eu pegar a lei de 2004, a lei de inovação 10.973, que institui a obrigatoriedade dos núcleos de inovação tecnológica, lá em 2004, isso já estava claro para as universidades, em relação à importância desse caminho para a inovação. E que tinha que institucionalizar o NIT. Né? A UFV, ela tem o seu NIT desde 1996, inclusive anterior à lei de inovação. Porque ela é uma universidade extremamente empreendedora que, na sua gênese, talvez pela forma como ela foi criada, né, aonde ela foi criada, né, e com foco específico de mercado, ela foi uma universidade que sempre buscou essa relação. Né? Seja no campo da agricultura, no campo da veterinária, e depois isso foi ampliado para as várias outras áreas. E por isso sentiu necessidade lá atrás de regulamentar isso. Principalmente a questão da propriedade intelectual. Quando veio a lei de inovação em 2004, a UFV já tinha isso muito bem estabelecido. Né? Mas a gente percebeu que a lei por si só ela não foi suficiente, porque normalmente a lei diz o que tem que fazer, mas não como faz. Né? E aí só lá em 2016, né, que a gente tem aí o conhecido, famoso, novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nem é tão novo mais, né? Então, a lei 3.243, né? E aí saiu todo mundo doido para estabelecer uma política de inovação dentro das universidades, porque aqui passou a ser obrigatório. Agora, gente, papel aceita tudo, né? Então, você pode escrever uma política de inovação, né, na qual a gente traz ali tacitamente o compromisso da universidade, sim, ensino, pesquisa e extensão, mas também com a inovação e a forma como nós vamos desenvolver isso dentro da universidade. Né? Mas se eu não instrumentar, o que eu quero dizer com instrumentar, gente? Né? Colocar pessoas que efetivamente estejam trabalhando para que os objetivos dessa política sejam cumpridos, isso não vai acontecer. Né? Eu tenho uma política, mas essa política não acontece de fato. Por quê? Porque eu preciso de ter pessoas trabalhando no cumprimento, no atingimento dessa política. Tá? E vou dar um exemplo para vocês, né? Como que a gente faz aqui. Tá? Então, o CENTEV, que é o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, é um órgão da UFV que foi criado em 2001.
então a gente tem, né, fizemos exatamente 20 anos, tá? Que reúne incubador, o Parque Tecnológico, né, a Central de Empresas Júnior e um Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional. E o Centev, ele foi criado lá em 2000 pela UFV com o objetivo de promover a relação entre a UFV e os setores produtivos. Então, você escreve um objetivo, né? Olha, veja bem, antes do novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, né? Promover a interação entre a universidade e setores produtivos. Então, essa organização intermediária, ela nasce com esse objetivo, ela nasce com essa função. Dentre os outros objetivos, promover a criação de novas empresas. Naquela época a gente não falava de startups, né? Tanto é que não tem essa palavra startup lá. Mas tem, né? As spin-offs acadêmicas. Tá? Mas como toda boa resolução, ela diz o que tem que ser feito, quais são os objetivos, não necessariamente como. Então, você precisa de instrumentar, regimentar isso tudo. Como é que a UFV vai, então, promover essa interação entre os setores produtivos? Para além daquilo que os seus pesquisadores já fazem, de ações, porque elas já existem. Né? Já existia um monte de projetos, né? Propriedade intelectual transferida. Como é que a gente vai contribuir para além disso? Justamente institucionalizando. Então, por exemplo, de novo, é um exemplo nosso, né? Nós criamos o Innovation Link, que é um programa criado para atender esse objetivo específico. Com pessoas dedicadas a cumprir esse objetivo específico. E como é que funciona isso? Gente, nós batemos na porta das empresas. Quais empresas? Aquela que nós entendemos que a UFV, em grande medida, tem vocação para atender. Né? E batendo na porta, vamos atrás. Quem é que trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui? Quais são os setores? Com quem conversamos? Vendedor, papel de vendedor, né? E ser vendedor é muito importante. Né? E aí você conversa, aí sim entra as pessoas, aí sim entra né? Entra a questão do comportamento empreendedor, das atitudes. Entendemos o que essa empresa está buscando. Nós não vamos atender tudo que ela está buscando, mas, eventualmente, alguns projetos, algumas demandas, nós temos, assim, na nossa universidade para poder atender. O que a gente faz? A gente vai lá na UFV, busca os grupos de pesquisa, os pesquisadores que têm projetos naquela área, que têm potencial de atender, né? Orientamos esses pesquisadores para fazer um pitch, né? Então, os nossos pesquisadores fazem um pitch, né? Apresentando qual é o projeto que eles têm para atender aquela dor específica. Então, veja bem, a gente junta a necessidade com a solução. Fazemos um evento que nós chamamos de Innovation Day, né? Nesse Innovation Day, então, está lá o pessoal das empresas e os nossos pesquisadores apresentam seus pitches de projetos. E, gente, é literalmente um funil de inovação. Vocês conhecem o funil de inovação, né? 1000 ideias, 100 projetos, 10 vão para o mercado e 1 dá certo. Tá? Então, por exemplo, nesses últimos 1 ano e meio mais ou menos, nós devemos ter apresentado aqui da ordem de 120 projetos de inovação para as empresas. Uns 15 namoraram. Uns 5 viraram efetivamente casamento. Né? E é assim. Né? E nós precisamos de escala. E para ter escala, eu preciso de pessoas para trabalhar. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nessa interação universidade, empresa, governo, como um processo, como uma operação que precisa ser formalizado, com atividades, né, que precisam ser realizadas para promover essa interação. Isso não vai acontecer de uma forma sobrenatural, né? Até aqui isso vinha acontecendo essencialmente, muitas vezes, por esforço dos pesquisadores, né? E a gente precisa sistematizar isso. Né? Então, eu ilustrei como a UFV está trabalhando essa questão aqui. Tá? No que diz respeito ao empreendedorismo inovador, no sentido de criar novas empresas de base tecnológica, gente, o funil é o mesmo, ele é extremamente perverso. Tá? A gente estava fazendo as nossas contas aqui, mais ou menos, nós sensibilizamos, a gente chama de ações de sensibilização, eventos, palestras, meetups, hackathons, da ordem de quase 3.000 pessoas no último ano. Para termos em torno aí de 100 pessoas nos nossos meetups, hackathons, que é aquela formação, digamos assim, das ideias iniciais, né? Para termos 50 projetos em aceleração, para efetivamente você ter 10 projetos desses num programa de pré-incubação, para um entrar no programa de incubação. E numa turma de 20 empresas de incubação, nós vamos ter uma que vai efetivamente para o parque tecnológico.
Tá? E aí, tudo bem, na turma de 20 você pode ter lá 15 empresas que graduam. E é assim no mundo inteiro. Né? Por quê? Porque inovação é difícil, gente. Né? Então, quando a gente olha essa relação, interação universidade-empresa, a gente precisa de entender o propósito dela. O propósito dela, na minha humilde compreensão, é para promover a inovação. Né? É para promover o desenvolvimento da ciência. É para promover o desenvolvimento de soluções que beneficiam a sociedade. Porque o papel da universidade é esse, é beneficiar a sociedade. Então, quando a gente vai, enquanto universidade, para dentro de uma relação dessa, a gente não pode perder de vista. Assim como a empresa não vai perder de vista os seus objetivos, não vai perder de vista aquilo que ela espera, mas nós, quando vamos para essa relação, a gente precisa de compreender, né, o nosso papel, o que nós esperamos dela. Por isso, o protagonismo da universidade ele é muito importante nessas relações. Né? E aí, uma coisa importante, gente, né? A gente segue fazendo ensino, pesquisa e extensão, né? Como fizemos sempre, só que agora de uma maneira, com outros olhares. E isso significa que todos os nossos colegas, pesquisadores que estão na universidade, precisam interagir com as empresas, precisam interagir com a sociedade, precisam trazer essa cultura empreendedora? Não, de forma alguma. Né? De novo, isso é uma questão que perpassa, né? Interesses pessoais, sim. Né? Então, nem todo pesquisador tem que interagir com as empresas, nem todo pesquisador tem que ter. Não estão pregando isso. Né? O que nós dizemos é o seguinte, né? Que para aqueles que desejam e que sentem dificuldade nessas aproximações, porque elas são difíceis, né? Nós estamos aqui para ajudar. Por quê? Porque nós fomos instrumentados pela UFV para promover isso. Porque se a gente não tem esse apoio institucional e não somos instrumentados para isso, nós não temos como ajudar. E da mesma forma, nós estamos aqui, enquanto uma organização intermediária, para ajudar as empresas. Porque muitas vezes a empresa pensa assim, eu gostaria muito de ter projetos de pesquisa em parceria com a universidade. Quem eu vou buscar? Aonde eu vou procurar? Né? Eu olho a UFV, tem 1.200 pesquisadores. Né? Aonde eu conecto? Então, o nosso objetivo é ser uma porta de entrada para aquelas empresas que desejam interagir com a universidade em benefício da sociedade, claro, em benefício dela mesma. Mas não podemos perder de vista esse benefício da sociedade jamais, gente. Né? Porque essa é a razão da universidade. Tá? Então, pessoal, assim, em linhas gerais, né, era isso que eu queria trazer, talvez muito mais um depoimento com base naquilo que a gente vivencia, experimenta aí nos últimos 20 anos, né, e trocar experiências, trocar práticas, e sempre assim, com a cabeça muito aberta, né, para aprender, para corrigir os rumos, para verificar novas formas, né, sem nenhum compromisso com erro. Eu acho que a gente, quando vai, né, para essa perspectiva dessa relação, a gente tem que entender isso, né? A gente não pode ter compromisso com erros, isso faz parte desse processo. Eu não acho bonito uma empresa quebrar 20 vezes, tá, gente? Definitivamente. Mas também eu acho que a gente entende que erramos, né? E que se erramos, a gente, né, precisa aprender com esses erros para construir uma relação que seja mais profícua e benéfica, tá? Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. E sigo aqui, né, ansiosa para ouvir a professora Márcia. Muito obrigada, Adriana. Né? Então, te agradecer imensamente pelas palavras. É isso mesmo, a gente está aí querendo usufruir, né, gente, todo o seu conhecimento, porque nós sabemos que tem uma experiência muito interessante que extrapola a questão da universidade, esses outros atores que você coordena, né? Então, acho que isso é muito relevante para a gente, principalmente aqui no Unimontes, a gente está tentando construir exatamente o que você falou, essa porta de entrada, né, para a empresa falar, olha, onde que nós vamos procurar? A gente lá na Coordenadoria de Inovação está fazendo isso. E esse contato com programas como o PPGCS nos estimulam a falar, poxa, tem gente que quer fazer. Porque é igual você falou, nem todo mundo tem perfil, nem todo mundo tem interesse, mas os que têm a gente tem que acolher e fazer a jornada em conjunto, né? Então, agora eu vou chamar a professora Márcia. Eu falei, né, que ela é professora de CDPLAR, já dei toda... Mas o mais importante é que a Márcia gosta tanto de mim que ela tem uma filha que chama Sara. Então, coitada, ela já convive comigo há tantos anos, né, Márcia? A gente é uma pesquisadora fantástica,
é uma pessoa, como a Adriana mesmo citou, que tem uma capacidade de publicação, e está sempre antenada com toda essa transformação que nós temos vivido, né, Márcia, desde o início, e nós temos aí, né, uma mesma, vimos aí abençoados pelo Duda, né, estamos nessa jornada, foi o Duda que nos colocou nessa jornada, ele é que é culpado de estarmos aqui hoje. Então, seja muito bem-vinda, Márcia, pode, né, ficar à vontade. Bom dia a todos, estão me escutando bem? Tá. Então, perfeitamente. Queria primeiro agradecer muito ao convite da professora Sara e do professor Alfredo, né? Muito bom poder estar aqui com vocês. E também uma satisfação enorme, né? Sempre aprendo muito escutando a professora Adriana. Essas questões mais micro, né? A economia fica um pouco fora dos debates micro, né? E também dizer que foi um prazer enorme, né, conhecer ela e outros colegas, assim como o professor Alfredo na Câmara, né? E certamente já estamos com saudade, né, de tudo que a gente construiu e das amizades que a gente criou lá, né? Então, muito feliz também por estar aqui, né? Vocês vão ver que a minha fala, ela tem alguns pontos de interseção com o que a professora Adriana trouxe, tá? Ainda que eu vá fazer a discussão um pouco mais, em termos, vamos dizer, estruturais, né? Obviamente partindo, né, da minha área, que é a economia, né? E, como a professora Sara disse, né, a universidade interage com vários atores, inclusive essa tem sido minha agenda atual de pesquisa, né? Sair um pouco somente das universidades, tá? Mas eu vou focar essa apresentação nas universidades, né, porque eu sou obediente, né, ao que foi enviado, tá? E é um tema que eu trabalho desde o mestrado, né, então já tenho uma trajetória grande, né, ainda que eu tenha entrado nos estudos de caso há um tempo mais recente, tá? Então, essa apresentação é um pouco do que eu vi até hoje, do que eu aprendi estudando esse tema, tá? E dentro disso que eu vi, o que eu aprendi, o que eu considero como sendo ainda desafios da cooperação, tá? E vocês vão ver que eu não vou fazer discussões muito detalhadas, que talvez algum ponto possa ficar para o debate, tá, Sara? Bom, eu fiz uma apresentação, mas eu vou passar não vou passar rápido, porque tem alguns dados que eu acho que ilustram algum desses, né, dessa trajetória de pesquisa mesmo, uma trajetória de um grupo, né, de pesquisa, tá? Tá projetando? Tá projetando, Márcia, tá ok, pode começar. Tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho, tá, de forma breve, dessa cooperação, numa perspectiva histórica. Por quê? Porque ela é muito importante para entender os nossos desafios de hoje, tá? E aí fala um pouquinho dos desafios e oportunidades de uma forma muito livre, tá? Não vou ficar aqui muito presa às questões teóricas, e um pouco o que eu aprendi, né? O que nós aprendemos, porque a gente parte de uma perspectiva ancorada num debate internacional e a gente aprende muita coisa quando a gente vai à realidade brasileira, né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é esse, né, que é colocado pelo professor Suzigan e pelo professor Eduardo num texto para discussão, que eles colocam que as universidades no Brasil surgiram de forma tardia, comparativamente às universidades em outros países, tá? A primeira universidade que surge, né, as primeiras universidades que surgem na perspectiva de universidade vai ser nos anos 60, né? Antes disso, eram escolas que se juntaram na perspectiva de depois se tornarem uma universidade, né? E como eu coloquei aí, a Unicamp foi uma das primeiras, né, que surgiu já com essa disposição, ou vocação, ou uma preocupação com o desenvolvimento industrial local, regional, né? Não é algo que esteve presente nas outras iniciativas, tá? A pós-graduação se inicia no Brasil nos anos 60, né? E o que a gente tem é praticamente uma
separação, né, entre a ciência e o sistema produtivo. Tá? O nosso processo de industrialização, ele foi focado no processo de substituição de importações, a desenvolver capacidade de produção, né, e não necessariamente uma capacitação de desenvolvimento tecnológico. Tá? E nesse contexto, o que a gente tinha? Quem eram as empresas que tinham alguma atividade interna de geração de conhecimento? Vamos falar dessa forma mais ampla, né? Eram exatamente as empresas estatais, né? De forma que essas eram as empresas que demandavam algum tipo de articulação com a universidade, inclusive alguma delas com uma rede muito extensa de colaboração. E aí, alguns trechos, né, que tentam exemplificar isso, né? Então, os principais demandantes eram as empresas estatais, né? E no Brasil, assim como na América Latina, essa separação, esse descasamento, né, fez com que esses pesquisadores uruguaios usassem o termo, né, contrapondo à Universidade Empreendedora Conectada, que foi bem mencionado pela professora Adriana, que a universidade na América Latina seria consultora isolada. Isolada porque ela não tinha essa conexão ampla, né? E porque quando havia alguma interação, ela era de forma pontual, né? E numa perspectiva de um fluxo unidirecional, né? A universidade entrega um conhecimento para a empresa sem a perspectiva de um diálogo, né? Porque o diálogo exige capacidade do lado das empresas, né? Então, esse era um pouco o retrato das universidades. E, além disso, né, como a universidade não tinha um diálogo com as empresas, né, ela também foi buscar se legitimar como comunidade científica na perspectiva internacional. Né? Então, com isso, a necessidade de se atuar em temas de fronteira, né, e que nem sempre estão associados com a solução de problemas reais. Tá? Então, esses dois movimentos aconteceram, intensificando esse processo de isolamento. Tá? Aí, os primeiros casos de cooperação universidade-empresa no Brasil remontam aos anos 70, tá? E como fica muito claro nesse slide, a grande maioria são empresas estatais ou iniciativa do governo, como é o caso da Digibras, tá? Mas, por outro lado, né, como bem colocado nesse mesmo texto que eu mencionei, os setores, né, que o Brasil tem alguma vantagem comparativa em termos internacionais, né, que são esses aí, são casos, né, são setores que a gente tem uma interação de longo prazo entre ciência e tecnologia, né? Claro que com diferentes arranjos, né? Mas a gente tem essa complementariedade que é tão necessária para a competitividade, como a professora Adriana colocou bem na fala dela, né? Então aí, né, pegando um pouquinho uma frase que um pouco tenta sintetizar isso, de modo geral, em todos os produtos nos quais o Brasil apresenta alguma vantagem comparativa no cenário internacional, se pode identificar um longo processo histórico de aprendizagem e acumulação de conhecimentos científicos e competência tecnológica, envolvendo importantes articulações entre o esforço produtivo, o governo e as instituições de ensino e pesquisa. Né? Então, deixando muito claro como isso é um processo de longo prazo. Né? Então, tendo feito essa breve voo panorâmico, né, sobre essa construção histórica, eu vou trazer um pouco, né, desses desafios que, por outro lado, são também podem também ser oportunidades. Tá? Então, é isso que eu vou falar um pouquinho agora. Bom, então, primeiro, e aí eu vou mostrar alguns dados, tá, baseados nos nossos estudos, que ilustram um pouco esses desafios. Né? Então, primeiro, temos uma dificuldade em transformar o conhecimento científico em inovação. Tá?
E aqui eu vou pegar um termo usado por pesquisadores, por aqueles mesmos pesquisadores do Uruguai, que eles vão dizer que existe na América Latina uma fragmentação no processo de aprendizado, tá? E isso é um dos fatores que dificulta a cooperação universidade-empresa e o processo de inovação. Essa segunda parte é uma afirmação minha, tá? E qual que é o ponto? Isso é algo pouco ainda observado por parte das políticas, tá? Segundo ponto, a cooperação com universidades não gera necessariamente novos produtos e processos, ou seja, inovações, tá? Terceiro, a cooperação depende da existência de uma base industrial demandante, né, e da existência de capacidade de absorção por parte das empresas, e não necessariamente do setor ser mais ou menos intensivo em tecnologia. Tá? E, do ponto de vista da universidade, tá, o que eu observei também, a cooperação universidade-empresa, ela acontece de uma forma mais natural nas áreas que a gente chama de quadrante de Pasteur, que a professora Adriana tocou nisso também de alguma forma, né? Bom, então falando um pouquinho de cada um, né, sobre o que eles chamam dessa fragmentação do processo de aprendizado, né, que seria o learning divides. Existem duas partes, né, o aprender estudando e o aprender resolvendo problemas. E o que eles estão chamando a atenção é que essa parte do aprendizado, que é resolver problemas, ou seja, aplicar o que o aluno aprende na solução de problemas, ela acontece de uma forma limitada na América Latina. Por quê? Porque ela acontece, ou deveria acontecer idealmente, nas empresas, tá? Então, é por isso que a gente tem uma fragmentação. Esse processo, ele não acontece de uma forma completa, tá? Essa desconexão, ela é tanto ao nível micro quanto ao nível macro, tá? Então, o nível macro eu não vou trazer aqui, e vou trazer alguns dados dessa questão micro, né? O nível macro é exatamente política educacional, política de inovação, né? Então, para onde a política educacional vai, dado a política de inovação. Bom, e aí nós temos dois dados que mostram isso, tá? Então, primeiro, a pesquisa de inovação da Pintec, ela foi mostrando ao longo do tempo como que a falta de pessoal qualificado passou a ser um obstáculo relevante, tá? Então, resolvido a questão do financiamento, resolvido, né, criando vários mecanismos, dentre os quais a professora Adriana falou que são super importantes e relevantes, financiamento, estrutura, a questão jurídica, né? A gente tem vários avanços nesse sentido, né? E uma vez que tudo isso é, de alguma forma, vencido pelas empresas, né? Para as empresas que inovam, elas começam a questionar o que seria a falta de pessoal qualificado, tá? E por uma outra pesquisa que nós fizemos, focada em grupos de pesquisa em empresas, né, aparece essa dificuldade de entender o outro lado, que também a professora Adriana colocou, né? E isso aparece como um obstáculo muito significativo no caso brasileiro, e chamou nossa atenção, né? Porque ele é praticamente inexistente no contexto internacional, que fica muito focado em barreiras transacionais, direito de propriedade, questão geográfica, né? Por quê? Porque essa questão do aprendizado, ela é resolvida lá fora, né? E no nosso caso apareceu como sendo um gargalo, tá? Então aqui, mostrando alguns dados, né, só de uma forma bem breve, pessoal alocado em P&D, isso aqui são dados da Pintec, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, mostra que depois de 2014, pessoal, isso aqui é pessoal com graduação, tá? Então, a gente vê que um processo pós-2014, a gente teve um processo de crise, né, um ajuste que as empresas fizeram, parte desse ajuste foi em diminuir pessoal qualificado, né? Esses dados da Pintec são focados nos obstáculos para a inovação, tá? E aqui, ó, essa linhazinha que sobe é exatamente a falta de pessoal qualificado, né? Então, após 2005,
esse obstáculo cresce, né, e chega em 2011 a ser superior à falta de recurso, à falta de financiamento e a questão dos risco econômico, tá? Ela só está abaixo dos custos de inovação, né? A gente vai ter uma pequena mudança aqui mais para frente, mas ela continua, passa a ser um obstáculo relevante, tá? Os dados de 2014 mostram também aqui, né, a falta de pessoal qualificado, de novo, junto com fatores que eram mais estruturais, né? Então, a falta de pessoal qualificado começa de novo, ela se constitui como algo sistemático, né? E aqui, ó, é os dados da pesquisa que eu falei para vocês, né? Então, quem está respondendo é o pesquisador, o líder do grupo de pesquisa, tá? Então, quais são os obstáculos na interação, né? Então, primeiro aparece a burocracia, que não é novidade, né? Iria aparecer mesmo, né? Aí a gente tem aqui o custo, né? Que a gente também sabe, direito de propriedade, questão geográfica não tão relevante, diferentes prioridades, que também muito citado na literatura, e o que a gente chamou de obstáculo relacionado à questão de conhecimento, aparece como significativo no caso brasileiro, né? Então, falta de pessoal qualificado para dialogar na universidade, falta de pessoal qualificado na empresa, falta de conhecimento sobre o que a empresa precisa, falta de conhecimento sobre o que a universidade faz, né? Então, enfim, essa desconexão e esse distanciamento entre as duas realidades, né? Além da falta de pessoal qualificado. E aqui, ó, professora Adriana, essa pesquisa não é tão recente, né? Mas olha só, nesse momento da pesquisa, separando por áreas, esse obstáculo de interação de conhecimento, informação de pessoal, ele era maior nas áreas de engenharia, tá? A gente, enfim, não sei nem explicar muito por quê, porque a gente não fez nada, né? Não voltei nisso, mas as engenharias, esse problema é maior do que nas outras áreas, tá? Bom, segundo aspecto, né? As empresas buscam as universidades por várias razões que não são necessariamente voltadas para a inovação, tá? Nessa pesquisa que a gente fez, ela demonstrou que 58% das empresas que cooperaram também inovaram, mas o restante, os outros 42%, não inovaram, né? E aí, por quê? Porque as necessidades são variadas, né? Então, muitas vezes é prestação de serviço, é acesso à metrologia, né, que muitas universidades têm, acessar laboratórios, ou se está buscando algo bem pontual, que é uma consultoria, resolver um problema, né? Muitas vezes são atividades de curto prazo, né, e a empresa quer se apropriar do resultado, né? Então, as atividades de pesquisa, muitas vezes, não são feitas, tá? Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque grande parte, né, das políticas são voltadas para a inovação, né, de novos produtos e processos, mas tem muita coisa que não é, né? E um caso que eu vou mostrar no final mostra como que uma prestação de serviço foi evoluindo para inovação, né? Então, muitas vezes, o que parece ser, vamos dizer, menos nobre ou menos importante, pode ser uma forma de se construir, né, uma relação, como foi muito bem colocado pela professora Adriana, eu não quero ficar aqui discorrendo sobre isso, ação de cooperação entre os dois agentes, que muitas vezes pode começar dessa forma aqui, né? Mas é uma forma que fica um pouco fora, né? E aqui são só alguns dados que mostram isso, né? Aqui o uso de laboratórios de metrologia. Essa pergunta a gente colocou no questionário do Brasil, ela não tinha no questionário usado em Yale, né? E apareceu como importante, né? E aqui, ó, razões e recursos da universidade importantes para inovar, né? E essas razões mostram o que eu trouxe no início, que é isso, né? As nossas empresas brasileiras, elas não têm
usando um termo do Glauco Arbitz, ambição tecnológica, né? Então, elas vão buscar aquilo que elas precisam, né? Então, realizar teste, usar recursos e laboratórios, buscar conselho tecnológico. Aí aparece transferir tecnologia, contratar pesquisa complementar e contratar pesquisa que a empresa não pode fazer, né? Que seria o P&D externo. Então, a empresa não tem dentro, ela vai buscar na universidade. Terceiro ponto, né? O que também a gente observou nos estudos, né? Que como a cooperação depende de uma base industrial demandante, não adianta a universidade fazer, ela, como também a professora trouxe, tem que ter o outro lado para levar para frente, né? O que determina essa cooperação e essa dinâmica é a existência de uma base industrial que demande, seja ela de qualquer setor, tá? Então, isso é o que vai fazer a diferença, e não o setor ser mais ou menos intensivo em tecnologia, tá? E dentro dessa capacidade, o que é necessário que as empresas tenham? Um termo que a literatura chama de capacidade de absorção, tá? Que é uma capacidade da empresa, primeiro, encontrar o que ela quer, saber o que ela quer, né? E depois conseguir absorver aquilo e gerar uma inovação, tá? E aqui são trabalhos que mostram isso, né, para outros países, e que já chamavam atenção para isso, né? Olha, na Dinamarca, a interação é mais no setor metalmecânico. Por quê? Porque você tem muitas empresas, né? Então, e aí, quando a gente olha para o caso do Brasil, a gente também encontramos isso, né? Aqui são setores que tiveram cooperação em Minas Gerais, tá? Então, a gente vê aí a questão, né, na mineração, setores do setor de alimentos, né? Setores tradicionais, né, indústrias consolidadas, tá? E que são, então, os que vão demandar a universidade, né? São aquelas empresas que, por alguma necessidade, né, demandam essa busca de conhecimento. Muitas vezes, a questão da exportação leva a isso, né? Setores que estão expostos à exportação vão buscar, então, ter processos mais modernos, né? E vão, então, buscar a universidade, né? Então, a existência dessa capacidade de absorção nas empresas é mais importante para cooperar do que o setor propriamente dito, tá? E qual que é a dificuldade que a gente tem em relação a essa capacidade, né? A literatura internacional mostra que essa capacidade, geralmente, ela está associada a dois fatores. Primeiro, a empresa ter uma estrutura de P&D formal, ou ter pessoal qualificado pós-graduado. A gente já viu que as empresas não têm muito pós-graduado, né? E muitas não têm P&D formal, né? Então, o que a literatura coloca, que é a base dessa capacidade, ela está ausente nas empresas brasileiras, tá? Então, é isso, as empresas não têm P&D formal, né? Alguns estudos que a gente fez mostraram que muitas vezes essa capacidade é realizada por pessoal técnico com uma formação profissionalizante e não pós-graduado, tá? Ou graduado. Outra coisa que a gente encontrou também em alguns trabalhos, em alguns casos, e aí a importância de uma relação construída, né, cumulativa, a empresa vai construindo essa capacidade ao longo do tempo. Então, ela começa prestando serviço, consultoria. Então, a cooperação com a universidade é uma fonte de construir essa capacidade, né? Então, ao invés da empresa procurar a universidade porque ela já tem aquilo, ela vai construir nas suas dimensões à medida que ela vai cooperando, tá? E a importância de se ter dentro da empresa, tá, pessoas que consigam fazer a tradução da linguagem, tá? Que ela saber o que o outro quer, saber o que o outro entende. Então, esse, né, que é chamado de gatekeeper ou de shepherd, depende, é fundamental, né? E aí a empresa precisa ter essa pessoa dentro dela.
Bom, e quarto ponto, que eu coloquei da perspectiva da universidade, tá? O que eu observei? Porque a gente tinha antes, né? É claro que isso está mudando, como a professora Adriana colocou, mas a gente tinha muita resistência, né, para a cooperação, essa é a verdade. Então, quais eram as áreas de pesquisa que encontraram esse caminho de cooperação de uma forma mais natural? Tá? Áreas que precisam, tá? Então eu vou passar aqui, depois eu volto, que é o quadrante Pasteur, são áreas que precisam, né, ou que a pesquisa depende muitas vezes de estar muito próxima de uma aplicação, né, que seria exatamente esse quadrante aqui. Então, nesse quadrante aqui, vamos dizer assim, a cooperação, como ela é mais natural, ela deveria ser alvo de fomento, né? É mais fácil fomentar a cooperação aqui do que querer que um pesquisador que está aqui venha para cá, tá? Então, e aí aqui algumas áreas, né? Alguns desses casos estão num livro que a gente organizou, né? Então é isso, né? Você precisa de ter, os pesquisadores precisam de vários animais para fazer suas pesquisas, então com isso eles vão buscar fazendas, e com isso você vai se tornando uma relação natural, né? E naturalmente os problemas reais passam a fazer parte da agenda de pesquisa dos pesquisadores, né? De uma forma muito natural, sem esse engessamento que a gente às vezes observa. Tá? Então aqui são só alguns casos, não estou esgotando, mas é um pouco a percepção, né? Então vamos focar em quem já está aqui, que seria um caminho mais natural. Bom, e chegando já então mais no final, né? O que eu aprendi, né? Que a cooperação é um processo cumulativo e ela envolve aprendizado e construção de capacidade dos dois lados, né? Então, tanto a empresa quanto a universidade precisam aprender, né? Não é algo que acontece rápido, leva um tempo, né? Então, dentro disso, qualquer movimento que leve à ruptura, né, é prejudicial, porque é uma capacidade que se constrói com o tempo, tá? Algo que a professora Adriana colocou na fala dela. O financiamento é importantíssimo, continua a ser importantíssimo, né? Principalmente para pesquisas de longo prazo e para as empresas de menor porte, né? Então, o financiamento continua a ser extremamente importante, né? Sem financiamento, a empresa vai tender a fazer pesquisas de curto prazo ou mais direcionada aos problemas que ela precisa resolver, tá? Outro ponto que também tem ficado muito claro, né, nos estudos de caso, que é a importância, né, da gente agregar cada vez mais o conhecimento de gestão para o desenvolvimento de novos produtos. Então, aí são alguns casos, né? Então, trazer junto, né, com a questão do empreendedorismo, o conhecimento de gestão. Ele é tão importante quanto a ideia, né, do empreendimento. Tá? E onde a gente precisa avançar, então? Então, do ponto de vista das empresas, tá? Sendo bem, escolhendo, né, pontos específicos. Construir essa capacidade de absorção, tá? Por quê? Porque o que a gente tem hoje é que essa capacidade, ela, em algumas empresas, ela ainda está ao nível do indivíduo de uma rotina organizacional, né? É uma habilidade do indivíduo e não uma rotina organizacional. E qual que é o problema disso? Quando o indivíduo sai da empresa, por alguma razão, ou porque a Bolsa RAI termina, a empresa para de cooperar, né? Então, aquilo é uma habilidade de um pós-graduando, de um pós-doc, e quando ele sai, a cooperação termina. Por quê? Porque aquilo não se tornou ainda uma rotina organizacional, né? Então, aí chamando atenção para isso, né? Para esse papel desse ator, né? Que eu falo ator porque
vai ter que começar do pouco ao muito, né? Vai ter que ser uma pessoa para depois aumentar. As empresas têm que valorizar isso, né? Então, a Bolsa Raiz existe para isso, experimenta, vê a vantagem e contrata, né? Não, quando a Bolsa termina, a pessoa vai embora, né? Não é dessa forma. E como é que você fixa essa pessoa na empresa, né? Então, são questões do lado da empresa, né? E são questões que é mais difícil da gente ter uma questão de indução de política, né? Do ponto de vista da empresa, entendendo que é um processo cumulativo, como já foi colocado, a gente tem que evitar essa desacumulação, essa descontinuidade a todo custo possível, né? Por quê? Porque as perdas são muito grandes, né? E outro ponto, né, que não tem uma resposta, né, nem quero, né, acho que é só uma observação, né, que eu venho tendo e que é algo que às vezes me deixa um pouco triste, né, que é isso, né, esse esforço que a gente tem de criar spin-off, de fomentar, de incubar, depois vai para o parque, tem dinheiro da FAPEMIG, do CNPq, né, tem vários recursos públicos, várias instituições que apoiam, né, nesses espaços de inovação, que são fundamentais para as empresas crescerem, e depois elas são compradas por multinacionais, né? Então, enfim, não sei se a gente tem como resolver isso, mas é uma observação que faz com que a gente esteja desacumulando também, né? Então, se constrói algo ali que depois se perde, porque geralmente essa empresa deixa de interagir com o sistema local ali que ela interagia. Do ponto de vista das universidades, né, precisamos avançar, né? Bom, e aí depende muito do estágio dos NITs, né? Enfim, mas assim, acho que avançar precisamos ir além da proteção e da transferência, né? Por quê? Porque esses caminhos, esses canais são muito variados e a proteção, né? A proteção com foco na transferência, muitas vezes pode criar grupos dentro da universidade, porque alguns se sentem excluídos, né? Então eu não tenho patente, não tem como eu cooperar, né? Não, a cooperação é ampla de várias formas, né? Então o que eu percebo é isso, o foco exclusivo na proteção faz com que outras áreas não se sintam parte dessa política dentro da universidade, né? E elas têm muita capacidade de contribuir também, de outras formas, tá? Olhar para outros caminhos que não só né, patente ou high-tech, o que seja, né? Assim, a gente isso, descolar um pouco da discussão internacional e aí falando um pouco, focando um pouco nesse, aqui é um caso, tá, gente, da parte da tese da Juliana Crepaldi, do NIT da UFMG, né? Então é um caso que ela analisa de um laboratório, né, que começou prestando serviço, né? Então, inclusive prestava serviço para várias instituições do governo, né? Passou também a formar pessoal, né, com curso de capacitação, recebeu vários prêmios sobre esse papel de extensão, né? E, com o passar do tempo, ele passou a fazer pesquisa, inovar, e hoje ano passado, tá? Tinha 6 pedidos de patente, tá? E esse laboratório, a gente aplicou aquele questionário de novo nele, e aqueles obstáculos, né, que apareceu, que a pesquisadora respondeu, aqueles de não sei o que a empresa faz, falta gente, aqueles obstáculos, né, não foram relevantes para esse laboratório. Por quê? Porque eles sabem, conhecem, né? Então aquela dificuldade ali para eles não foi significativa, tá? Então é isso, tem esses caminhos que existem, que são possíveis e que às vezes estão mais próximos da realidade brasileira e que a gente acha que talvez seja menos importante, tá? Como avançar na questão do compartilhamento das infraestruturas, tá? Então, assim, gente, a gente sabe que é muito difícil o tal do compartilhamento, né? Tem
as questões, laboratórios, departamentos, né? Tem muito laboratório com capacidade ociosa, né? Então, como que a gente avança de fato nesse compartilhamento, nesse uso dos laboratórios das universidades? Para algumas áreas, a gente tem a questão do escalonamento, que é um gargalo, né? Então, como é que a gente cria arranjos para lidar com a questão do escalonamento, né? Então, tem um aluno que propôs para algumas determinadas tecnologias escalonar no Senai, então foi um caso que deu certo, né? Então, vamos usar o que a gente tem um Senai que pode muito bem, por exemplo, escalonar em alguns setores, né? Algumas áreas, aqui eu coloquei biotecnologia, precisam de muito recurso financeiro, né? Então, não adianta querer que a biotecnologia, né, avance se não tiver mais recurso, né? Então, como é que a gente viabiliza as diferentes necessidades financeiras dos setores que são diferentes, tá? E aqui são capítulos de livros que eu vou compartilhar com vocês, tá? E entender esse papel das spin-offs, né, universitárias, qual que é realmente a importância, o que é mesmo, qual que é o ganho, né? Como é que a gente tem essa contribuição delas. Bom, aqui, assim, só para mencionar, né, eu entendo, e por participar há 10 anos do nosso programa de mestrado profissional em inovação, eu entendo que esse é um caminho extremamente profícuo, tá, para diminuir esse obstáculo da fragmentação do processo de aprendizado, tá? Nos ajuda a aproximar da realidade, né? Nos obriga a sair das nossas bolhas, né? O ganho que as empresas têm são excepcionais, né? Então eu vejo esse como sendo uma importante iniciativa de avançar nesses desafios da cooperação universidade e empresa no Brasil. É que eu citei alguns, tá? Não estou esgotando, acho que vocês também têm um mestrado profissional aí. E aqui 2 livros que estão disponíveis no site do CDPLAR, tá? Esse aqui são estudos de caso do Brasil a nível de empresa, de setor, de grupos. Então, a gente, após um esforço nacional, a gente foi se adentrar em estudos de caso, tá? É um livro de 2018. E esse livro mais recente, que tem os casos da UFMG, tá? Alguns que eu coloquei, né, citando, que também permitiram entender um pouco mais essa dinâmica, tá? Bom, é isso. Deixa eu tirar. Muito obrigada, Márcia. Excelente, né? Então, vocês viram aí a importância de convidar essas 2 moças aí que estão se dedicando ao estudo da inovação, né? Então, uma coisa que a gente pode observar aqui, que há muitos pontos comuns que vocês se complementam, né, ao informar aqui sobre essa trajetória da relação universidade-empresa, mas algumas coisas que eu queria destacar aqui. Primeiro, quando a Adriana fala que é preciso institucionalizar. Eu falo que, assim, quando você falou papel aceita tudo, e é verdade, você pode fazer, né, uma política de inovação, mas como que isso está dentro da universidade? Então, a gente está com a política de inovação recente aqui, aprovada em 2020, aí veio a pandemia que também já prejudicou tudo, né? Que ela foi aprovada 19 de fevereiro, um mês depois, lockdown, enfim. E aí a gente tem uma trajetória aqui ainda de institucionalização, mas nós percebemos a importância de todos compreenderem esse processo, né? Isso tem tudo a ver com o que a Márcia falou aqui no final. Você saber usar um laboratório, compartilhar laboratórios, você poder fazer prestação de serviço. Como que você vai fazer isso se nós ainda temos aqueles colegas, não, é o meu laboratório. O meu laboratório não era do departamento, né? Então, a gente tem ainda um trabalho muito grande nesse sentido. Uma coisa importante também da gente entender, essa coisa de que ninguém vai substituir ninguém. A universidade tem o papel dela, a empresa tem o papel dela. Que a Adriana citou, e a Márcia fala uma coisa, que em economia a gente tem os autores que estudam contratos. E o que eles falam, esses autores? Que à medida que você repete os contratos, aquelas cláusulas vão ficando mais tranquilas, porque, poxa, eu já conheço a Adriana há tanto tempo,
a Márcia, ela teve um problema com a da pandemia, mas eu não vou cobrar uma multa. Isso acontece. E isso, nessas relações, é o que acontece também. Quando a empresa procura a universidade, ou vice-versa, e esse primeiro momento não se conhecem, é a dificuldade. Então, a repetição desses momentos vai gerando uma interação muito melhor, né? Então, quando tanto a Adriana como a Márcia tocam nesses pontos, é importante a gente entender que o problema não é só da universidade, né? Que às vezes a gente faz muito aquela coisa, não, universidade. As empresas também têm as dificuldades, né? A Márcia pontuou bastante aí, elas precisam também desenvolver esse lado mais inovativo. Mas, gente, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, nós vivemos aqui no Brasil. Então, não adianta a gente querer, mas em tal lugar é maravilhoso, que bom que é, mas a gente está aqui. Então, nós temos que lidar com as ferramentas que nós temos. Então, tanto a universidade, ela tem que procurar mais a empresa, como a empresa também tem que entender, né, que ela também precisa de fazer esses contatos, essas conexões, né? Então, assim, eu acho que vocês trouxeram pontos fundamentais, né? Eu acho que, de um modo geral, assim, foi extremamente explorado, era exatamente o que a gente tinha pensado quando conversei com o professor Alfredo, né? Estamos muito felizes. E aí a gente está com um probleminha do tempo estourado, mas eu queria passar para vocês fazerem umas considerações, pelo menos, e a gente depois encerra, porque já tem mesa às 14. Mas só uma coisa que eu queria que vocês abordassem aí. Desse lado, né, Adriana, quando você falou das organizações intermediárias, algum exemplo que você possa dar que a gente fala, olha, podemos nos mirar nisso. E Márcia destacando um pouco desse contexto do UNIT, né, assim, nessa perspectiva que você acompanhou aí também no FMG, um novo papel, né? Como atuar dentro dessa, vamos dizer assim, como atrair essa empresa, vamos dizer assim, né? Então, posso passar a palavra para a Adriana. Obrigada, Adriana. Obrigada, Sara. Márcia, parabéns pela apresentação, foi excelente. Nem vi o tempo passar aqui e até desde já peço aí para compartilhar, porque eu gostei muito. Dentro das questões das organizações intermediárias, né, assim, onde que a gente pode se basear? Eu acho, Sara, que não existe um modelo único, tá? E nem acho que... Eu acho que esse modelo de como a minha universidade, a minha instituição, ela vai formalizar esse processo, ou essa organização intermediária, que pode estar... na questão de um NIT, pode estar na questão de uma incubadora, de um parque, de um escritório de ligação. Eu acho que depende muito da realidade de cada um, tá? Então, eu gosto muito do seguinte, de um modelo de maturidade. Então, o que a minha organização tem hoje, como ela está estruturada e como a gente pode avançar dentro dessa estrutura de organização intermediária, que às vezes está institucionalizada hoje, para um modelo que seja o ideal, né? E o que seria um modelo ideal? Um modelo que, de fato, promova essa interação, né? E que vai se dar por meio de projetos, de processos bem estruturados, de atividades bem construídas, com uma organização do trabalho bem definida e com recursos de pessoal, né, dentro dessa organização do trabalho, estabelecidos para isso, tá? Pode ser o próprio NIT, pode ser igual aqui na UFV. Nós temos a figura do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, que é a nossa Comissão Permanente de Propriedade Intelectual, e temos o CETEV, tá? E nós trabalhamos juntos. Então, no nosso caso, essa estrutura funciona bem. A gente tem outras instituições que isso é uma estrutura só, tá? Você tem ali a questão da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia, às vezes da incubação do parque numa única estrutura, tá? Eu estava na Carolina do Norte, na North Carolina State University, e lá é uma estrutura só, junto com aquilo que seria o equivalente nosso a uma pró-reitoria de pesquisa. Então, assim, eu acho que esse modelo, ele depende muito da instituição, de como as coisas estão instrumentadas e quais são os recursos que estão disponíveis, tá? Então, desde já agradeço por essa oportunidade, foi excelente, né? Mais uma vez aqui eu aprendi muito e parabenizar a comissão organizadora e que desejo aí desde já um bom evento para vocês aí na parte da tarde, nos dias que seguem. Obrigada, Adriana. Márcia? Bom,
Não sei se eu vou responder a tua pergunta, tá, Sara? Mas vou trazer 2 pontos, né? Então, primeiro, não acho que o Nietzsche vá conseguir atrair empresa, né? Enfim, não acho, é isso. Pode-se ter vários sites bonitinhos que as empresas estão nem aí, né? Porque eu acho que é isso, é uma política de lado de demanda, política industrial do lado da demanda que precisa ser feita, né? E é muito complexo fazer política do lado da demanda, o ponto é esse, né? Mas o que eu quero trazer é o seguinte, né? O que a gente observa? A gente observa que a universidade, por essa fragilidade das empresas, ela vem assumindo muitas coisas, né? Então, assim, assumindo muitos papéis, é como se ela está ficando inchada, fazer uma analogia, ela está engolindo papéis que deveriam ser feitos por outros atores por causa dessa fragilidade, né? Então, nesse sentido, um caminho que a gente tenha, talvez, é exatamente essa formação de empresas de base tecnológica que a professora Adriana falou. Por quê? Porque como é difícil mexer em quem já está, talvez a universidade tenha que fazer mais isso, tá? Dada a nossa fragilidade, né? E nesse sentido, tentando pensar um pouco na hélice tríplice, né, que não é uma abordagem que eu, né, transite e conheça bem, mas é algo que tem ficado muito na minha mente, né? Porque eu vejo a Fundep da UFMG fazendo tanta coisa, a Fundep está ocupando um monte de espaço, né? Que é o seguinte, a universidade ocupando o papel da empresa não seria de forma transitória, como a hélice, como seria, né? Assim, mas sim de uma forma permanente, tá? Dadas as características do nosso sistema de inovação, porque não é isso, não vai rodar, não vai, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? E o segundo é que, dado que a gente tem, dado que uma vez que sai da universidade, a gente tem um ambiente com inúmeras fragilidades institucionais, financeiras, regulatórias, etc., né? Realmente, a empresa, vamos colocar a empresa ou o empreendimento, ela tem que sair bem fortinha da universidade, porque diferente do que acontece lá fora, né, que você joga, mas tem capital de risco, tem não sei o quê, tem A, tem B, tem C, ela sobrevive. No nosso caso, não, né? E aí, usando um termo bem neospeteriano, nisso, a gente vai ter que selecionar bem quem vai sair da universidade. Um mecanismo de seleção forte. Por quê? Porque quando ela sai, para ela conseguir sobreviver. O que acontece lá fora? Lá fora, a seleção interna é fraca, mas lá fora, elas conseguem sobreviver. Então, no nosso caso, não. Então, dado que a universidade está ocupando esse papel, está ficando inchada, né, está incorporando de forma permanente papéis que são de outros atores, que se tenha mecanismos de seleção fortes. E aí é para apoiar. Então, vai pegar essa empresa, vai apoiar, vai concentrar, apoiar, para que quando ela saia, ela dê conta, porque a gente não tem um ecossistema que vai ajudar ela depois, tá? Então, gente, é isso. Então, vamos ter que escolher, selecionar, concentrar e vamos ter que fazer mais. Sara, eu acho triste falar isso, né? Porque a gente já faz tanta coisa, mas eu acho que é o caminho mais possível do que uma política industrial de demanda que mude o comportamento das empresas, tá? Então, gente, quero agradecer demais pela oportunidade, né? Ainda mais de falar de um tema que eu abraço, né? Assim, adoro falar sobre ele, sempre aprendo muito, né? E também fico à disposição para colaborar em outras vezes, tá? E agradeço muito. Obrigada. Excelente, Márcia. Não, realmente, assim, eu fiz já uma provocação para vocês por causa disso. Então, é bom a gente passar para as pessoas, para a gente desmistificar essa ideia de modelo, de padrão, de um caminho, assim, né? Como você, vai aqui para a direita que vai dar tudo certo. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar aqui, principalmente o pessoal da Unimontes e outros que estiverem nos acompanhando, eu acho que primeiro é entender o local. Por exemplo, será que a gente conhece os atores que nós poderíamos trabalhar? A gente pode começar no local. Vamos fazer um bom mapeamento desses atores, vamos tentar trazer esses atores. E realmente, quando eu falei do nicho, porque eu acredito que cada universidade vai ter que procurar, né, um modelo como a Adriana já tinha citado, também já tive a oportunidade de ver outros lugares, né, Adriana? Porque você vê que cada lugar foi arrumando
Eu conheço universidades no Canadá que o professor nem encontra com a empresa, ele faz lá e tem exatamente uma instituição que vai fazer a ponte, né? Ele não, vamos dizer assim, ele não perde tempo com esse contato. O negócio dele é ficar no laboratório. Mas é muito importante a gente perceber que nós temos que realmente, principalmente, investir nesses spin-offs, né? Nessas pequenas empresas de base tecnológica, porque para a gente pensar no macro, tem que ter uma política de inovação e uma política educacional, como vocês também citaram, né? A gente precisa também casar essas duas coisas. Então, gente, nossa, foram excelentes as apresentações. Eu quero agradecer imensamente novamente a Adriana, a Márcia, né, ao professor Alfredo, que nos uniu aqui, né, ao programa, ao PPGCS, a todo mundo que está aqui nos bastidores nos ajudando, né, professor Alfredo aparecendo aí. Então, eu quero agradecer, né, dizer que continua, né, professor Alfredo, o evento, e que é um prazer, gente, a gente poder ter um momento para falar de inovação, de empreendedorismo em um congresso que pensa saúde. Eu acho que isso já é muito importante, a gente, né, ter dedicado esse tempo aqui. Professor Alfredo, você quer dar uma última palavra, gente? Então, muito obrigada, meninas. Tá, então eu acho que ele falou que não vai falar. Então, muito obrigada, boa tarde. Olha, todo mundo aí depois, às 14, continua nos assistindo, né? O Congresso Internacional continua a partir das 14. Muito obrigada, Adriana, Márcia e a todos presentes até agora. Tchau, gente.